Conhece alguém que já sofreu um acidente no trabalho e tem sequelas até hoje? Pois é, esse é o tema do nosso vídeo, acidente de trabalho. E saiba que ele tem consequências jurídicas relevantíssimas. Mas antes de seguir para o vídeo, já peço que você deixe o seu curtir e inscreva-se no nosso canal. Acidente de trabalho é toda lesão que o empregado venha a sofrer no trabalho ou em decorrência do exercício do trabalho. Mas não só isso. Aquele acidente que o empregado sofre no trajeto, ou seja, no deslocamento de casa para o trabalho, do trabalho para casa, também é equiparado a acidente de trabalho. Quando se fala em acidente de trabalho, a impressão que passa é de que é um evento que causa uma ruptura na saúde, ou seja, na estabilidade física, emocional do empregado. E isso é verdade, mas não é só isso. Afinal, no direito brasileiro, se entende que a doença ocupacional, aquela que é desenvolvida pelo exercício do trabalho, também é equiparada ao acidente de trabalho para todos os fins da lei. Ora, quando se fala em doença ocupacional, o exemplo mais fácil de se compreender é a LER, que é a lesão por esforço repetitivo. Aquela em que você passa, um exemplo muito comum nos bancários, 20, 30 anos aqui no teclado, sem qualquer ginástica laboral, sem qualquer exercício ou pausa programada para se interromper as atividades e então voltar, você acaba desenvolvendo a lesão por esforço repetitivo, que é congênita, duradoura e se equipara para todos os fins da lei no acidente de trabalho. Entendida a conceituação do que é o acidente de trabalho, vamos entender um pouquinho sobre quais são os seus direitos. O primeiro direito que nós temos que falar é o da emissão da CAT, ou seja, comunicado de acidente de trabalho. A empresa empregadora tem um prazo na lei para emitir a CAT. Então o empregado poder dar continuidade na sua assistência previdenciária e outras assistências à lei. A CAT, portanto, é o primeiro documento comprobatório da existência de um acidente de trabalho. Emitida a CAT, nós vamos ao segundo direito, que é o afastamento previdenciário. Quando superior a 15 dias de afastamento, ou seja, sofreu um acidente de trabalho, sofre com a doença ocupacional. Se o médico que te atender der mais de 15 dias de atestado médico, isso significa que do 16º dia em diante, quem paga o seu salário é o INSS. Claro que para isso a empresa precisa ter recolhido regularmente e continuar recolhendo as verbas previdenciárias e FGTS. O afastamento previdenciário não necessariamente induz a percepção dos demais direitos, mas já é um segundo documento comprobatório, o terceiro, naturalmente, é o laudo médico, da existência de um acidente de trabalho. O terceiro direito decorrente do acidente de trabalho é a possibilidade de rescisão indireta do pacto laboral. Doutor, o que é isso? Rescisão indireta é a justa causa que o empregador pode dar para a empresa quando a empresa não cumpre os requisitos mínimos de segurança, rigidez, higiene, saúde do trabalho. Ou seja, existe uma conduta da empresa que é deixar de observar as regras e isso proporcionou, ainda que indiretamente, um acidente de trabalho, uma doença ocupacional. Nesse caso, você, empregado, pode dar uma justa causa com a empresa, para o que nós orientamos sempre a procura de um serviço jurídico adequado e capaz de te orientar em todas essas etapas. Por fim, temos ainda o direito de pensionamento vitalício nos casos de incapacidade laboral vitalícia permanente. O que isso quer dizer? Vamos por etapas. Inicialmente, é preciso compreender que a lei resguarda o trabalhador. Isso é natural, a CLT é a maior protetora do trabalhador do nosso país e da relação de trabalho, efetivamente. Quando se fala em acidente de trabalho, significa que o trabalhador perde parcial ou integralmente a capacidade de trabalho. Assim, no caso de perca parcial do contrato de trabalho, a jurisprudência do país entende que a indenização é parcialmente
o salário que o trabalhador auferiria se prosseguisse sem nenhuma interrupção, sem nenhuma redução da sua capacidade de trabalho. Vou resumir. Você ganha um salário mínimo, R$ 1.500 aproximadamente. É feita uma perícia no processo judicial e entende que aquele acidente de trabalho que a empresa causou ou proporcionou ao não observar as regras de segurança do trabalho te incapacitaram para o labor em 10%. Um exemplo, você é digitador, perdeu um dedo prensado por algum motivo. A sua capacidade de trabalho foi reduzida para aquela função, que é a sua função típica, em 10%. Normalmente, os tribunais do país condenam a empresa em 10% do seu salário de forma vitalícia até a sua expectativa de vida, segundo o INSS, que hoje orbita ali nos 74 e 75 anos, desenvolvendo um pouquinho mais. Se você tem 20 anos, sua expectativa de vida é 75, você tem 55 anos, vezes 12 meses no ano, vezes 10% do seu salário na Justiça do Trabalho. Ou seja, a Justiça do Trabalho indeniza a sua redução da capacidade de trabalho através da empresa, que efetua o pagamento. E esse pagamento pode ser efetuado em uma só vez, com uma redução de 50%. Já no caso de redução integral da capacidade de salário ou morte, a indenização ela segue esses mesmos padrões, mas em vez de haver um percentual, a indenização ela tem que ser integral. Eu falei agorinha sobre o pagamento à vista com redução de 50%, isso é uma opção que quem faz é o empregado, ou seja, o empregado pode requerer da empresa que seja incluído em folha de pagamento até a sua expectativa de vida de 75 anos, independentemente da idade em que ele esteja no momento em que tenha sofrido o acidente de trabalho. Pessoal, ficou alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários, bem como sugestões dos próximos vídeos. Se você gostou do conteúdo, se você gosta de direito do trabalho, se você quer entender os seus direitos, é importante para a gente ter esse feedback. Portanto, inscreva-se, deixe o seu curtir e o seu comentário. Até o próximo vídeo.